Fala galera, aqui é o professor Eduardo Pérez do Departamento de Física do MDM Pré-Vestibulares. Gente, essa aula de hoje aqui, essa videoaula, é para o pessoal de Caruaru, certo? Gente, presta bem atenção, a gente já viu a parte de velocidade média, movimento uniforme, e a gente vai começar a ver agora o movimento uniformemente variado, beleza? Gente, pessoal, o que é um movimento uniformemente variado? Tudo que a gente for estudar, eu já disse a vocês, a gente tem que conceituar, certo? Eu tenho que saber, no caso, o conceito, tem que saber o que eu estou estudando, tá? E o movimento uniformemente variado não é diferente, certo? Primeiro, por que uniformemente? Uniformemente porque a velocidade ela varia sempre na mesma razão. Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo em que um cara ele tem a velocidade de 2 metros por segundo no instante zero, né? Após um segundo, a velocidade passa a ser 4 metros por segundo. Após mais um segundo, a velocidade passa a ser 6 metros por segundo. E após mais um segundo, a velocidade passa a ser 8 metros por segundo. Gente, o que eu estou querendo dizer com isso? O que está se repetindo aqui? O que está se repetindo é que a cada um segundo, a velocidade do móvel está aumentando 2 metros por segundo, sempre a cada um segundo. Ok? Então, isso é o quanto a velocidade está aumentando. Eu chamo isso aqui de taxa de variação de velocidade, que é a mesma coisa que a aceleração. O que é a aceleração? É o quanto a velocidade aumenta ou o quanto a velocidade diminui por unidade de tempo, certo? Então, uniformemente, por quê? Porque a velocidade varia sempre na mesma razão, ela varia uniformemente. Variado justamente porque a velocidade ou vai aumentar ou vai diminuir, porque no movimento uniforme, a gente tinha visto o seguinte, que a velocidade ela era constante, ela sempre se mantinha no mesmo valor, ok? Ele percorria sempre espaços iguais em tempos iguais, o que não vai ocorrer aqui. Se você olhar para o nosso exemplo aqui, ó, você percebe o seguinte, que quando a velocidade aumenta de 2 para 4, ele percorre esse espaço, mas quando ele aumenta de 4 para 6, o espaço já aumenta. Como a velocidade já aumentou aqui, o espaço aumenta mais ainda, isso no tempo de 1 segundo, sempre no tempo de 1 segundo, certo? Então é o seguinte, gente, ó, a aceleração quer dizer que, no caso aqui, 2 metros por segundo ao quadrado, que a cada 1 segundo de movimento, a velocidade está aumentando 2 metros por segundo, certo? Então tá aí, gente. Isso aqui é movimento uniformemente variado. Então a principal característica desse movimento é a presença de uma grandeza física chamada de aceleração. E a aceleração é constante, justamente porque ele aumenta sempre na mesma razão, ok? Olha só, gente. Agora presta bem atenção aqui, vê? Nesse caso aqui, se você está observando, a velocidade está aumentando. Quando a velocidade está aumentando, eu digo que o movimento é acelerado. Isso no caso fisicamente. Se eu for falar matematicamente, como é que eu vou, no caso, identificar que esse movimento é acelerado? Muito simples. O movimento vai ser acelerado quando o sinal da velocidade for o mesmo sinal da aceleração. Como assim? Se eu tenho uma aceleração positiva com velocidade positiva, movimento acelerado. Se eu tenho velocidade negativa com aceleração também negativa, movimento acelerado também, certo? Ao contrário do movimento progressivo e retrógrado, que ele depende do sinal da velocidade, tá? O movimento retardado e acelerado, ele não depende apenas do sinal da aceleração. Para você determinar se o movimento ele é acelerado ou ele é retardado, eu vou ter que comparar, no caso, os sinais de velocidade e aceleração. Tem que fazer um comparativo com isso, certo? Sinais iguais, movimento acelerado. Sinais opostos, movimento retardado. Movimento acelerado é quando a velocidade aumenta. Movimento retardado é quando a velocidade diminui. Ok? Então olha só, gente, vê. No movimento uniformemente variado, eu tenho o seguinte, algumas fórmulas que eu vou usar. A primeira fórmula que a gente vai ver aqui é a equação horária da velocidade, certo? Gente, qual é a fórmula da equação horária da velocidade? Mas antes de saber qual é a fórmula, eu tenho que saber o seguinte, o que é uma equação horária de velocidade. Se eu falo equação horária é porque tem tempo, é em função do tempo. O que me permite calcular, no caso com essa equação? Calcula a velocidade em função do tempo. O que quer dizer isso? Que se eu tiver o valor da aceleração e souber a velocidade que ele partiu, ou seja, a velocidade inicial, eu posso saber futuramente qual vai ser a velocidade dele, ou seja, a velocidade final, tá? Então a equação horária da velocidade é toda a equação que me permite calcular a velocidade em função do tempo. A grande dificuldade do FEA é saber quando vai usar cada equação. Simples, gente, ó, vai para cá. Tá vendo aqui? V, que é a velocidade final, que é em metros por segundo, é igual a V0, que é a velocidade inicial, que também é em metros por segundo,
mais A, que é a aceleração, que é em metros por segundo ao quadrado, e T, que é o tempo, vezes o tempo, né, que é em segundos. Então, olha só, gente, olha os valores que eu tenho: velocidade final, velocidade inicial, a aceleração e tempo. Se eu quero, no caso, a velocidade, certo? E eu tenho tempo, então eu vou usar essa fórmula aqui, a equação horária da velocidade, ou até para achar a aceleração. Isso depende dos valores que me forem dados na questão, certo? Agora, olha só, gente, isso aqui é a equação horária da velocidade. E no caso, gente, é a equação horária dos espaços. O que é a equação horária dos espaços? A equação horária da velocidade é toda equação que me permite calcular a velocidade em função do tempo. E a dos espaços, gente, é toda equação que me permite calcular o espaço em função do tempo. Ou seja, se eu tiver o tempo, eu tenho como saber onde ele vai estar. Não é a velocidade que ele vai estar, certo? Agora é onde? É a posição final dele. Então, para isso eu tenho que saber de onde ele partiu, que no caso é o espaço inicial, a posição inicial. Eu tenho que saber com qual velocidade ele partiu, que no caso é a velocidade inicial. O tempo, né, em que eu vou querer saber onde ele vai estar, e a aceleração. Se eu tenho esses valores aqui, eu posso saber onde ele vai estar. Isso aqui é em função do tempo, é espaço em função do tempo. É eu saber onde o móvel vai estar em determinado instante, certo? Isso aqui no caso é a equação horária dos espaços, tá? Gente, outra fórmula bem famosa que eu tenho aqui é a equação de Torricelli. Olha só, a equação de Torricelli, gente, é a mais simples de ser usada, tá? Primeiro, ela não é uma equação horária. Primeiro porque ela não tem tempo. Para ser equação horária, tem que ter a presença do tempo, certo? Então, se você observar aqui, ela não tem tempo, tá? Então, quando é que eu vou usar ela? Quando na questão não for dado o tempo e nem for pedido o tempo. Quando não for dado o tempo nem for pedido o tempo, eu vou usar a equação de Torricelli, ok? Que é essa aqui, ó. V ao quadrado, velocidade final ao quadrado, igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A, que é a aceleração, vezes ΔS, certo? Então, essa aqui é a equação de Torricelli. Quando é que eu vou usar? Quando na questão não der e nem pedir o quê? O tempo, certo? Tem uma fórmula, gente, de velocidade média, certo? Que é aquela, no caso, ΔS sobre ΔT. É a forma mais simples de ser usada, certo? De velocidade média, ΔS sobre ΔT. Só que eu estou falando aqui de um movimento uniformemente variado, certo? No movimento uniformemente variado, eu também tenho uma forma de velocidade média. É uma média aritmética que tem velocidade inicial e final. Por exemplo, para calcular a velocidade média em movimento uniformemente variado, eu vou usar isso aqui, ó. Velocidade inicial mais velocidade final dividido por 2, é uma média aritmética. Observa, eu vou pegar isso aqui, ó. Se eu pegar esse valor aqui, certo? E eu jogar para cá, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o seguinte, substituindo, eu vou ter ΔS sobre ΔT, que é igual a V0 mais V sobre 2. Certo? Tá aqui. Quando é que eu vou usar essa fórmula aqui? Gente, essa fórmula aqui é facilitar a tua vida. Fórmula não é feita para dificultar a tua vida, é feita para facilitar. Nada mais é do que uma linguagem matemática da teoria, certo? Então, se você olhar isso aqui, né, vão ter questões que você vai ter que usar 2, 3 fórmulas. Se você usar isso aqui quer facilitar a tua vida, só vai usar ela. Quando é que eu vou usar ela? Quando o movimento for uniformemente variado e ele não der e nem pedir aceleração, certo? Ele não vai dar e nem vai pedir aceleração na questão. Pode usar isso aqui que vai dar certo, vai funcionar, certo? Você vai ganhar tempo, no caso, usando essa fórmula aqui, beleza, fera? Olha só, gente, então a gente falou aqui sobre o movimento uniformemente variado, certo? O que a gente viu aqui? O conceito de movimento uniformemente variado, a gente falou da equação horária da velocidade, certo? A gente falou da equação horária no caso dos espaços, beleza? A equação de Torricelli que eu vou usar no caso quando ele não der e nem pedir o tempo, não foi? A fórmula de velocidade média em movimento uniformemente variado, que é essa aqui, é a média aritmética, né? E essa fórmula aqui, gente, é um bizu, certo? É uma forma mais simples de você calcular qualquer um desses valores aqui quando ele não der e nem pedir aceleração. Como é que eu vou identificar, gente, que é um movimento uniformemente variado, se no enunciado eu não tenho aceleração? Gente, é só você perceber, você ter a percepção que é uma variação de velocidade, que a velocidade aí está aumentando ou está diminuindo. Então isso já é um indício que o movimento aí é uniformemente variado. A velocidade variou, gente, o movimento vai ser uniformemente variado. Quando é que ele não seria? Quando a velocidade fosse constante, tá?
Então, aqui, gente, são muitas formas, beleza, tá? Mas é simples de você identificar qual forma você vai usar. Beleza, galera? Então, ó, show de bola, cheiro pra vocês, tá? Até a próxima videoaula. Show!